Graça e paz, irmãos. Nesta manhã, pela graça e misericórdia de Deus, vamos meditar na epístola de Paulo aos Filipenses. E que Deus nos dê graça e misericórdia para falarmos e também recebermos a palavra de Deus. Notamos, irmãos, que a preocupação do apóstolo Paulo com os filipenses era uma só: que eles, aqueles irmãos, pela graça de Deus, pudessem conhecer a total suficiência que há em Cristo. Para Deus, irmãos, todas as questões giram em torno de uma coisa só. Que coisa é essa? Conhecermos Cristo crucificado, nós com Ele, e Cristo revelado em nós, Cristo em nós. A finalidade das Escrituras é uma só também: testificar ou testemunhar de Jesus Cristo. E Filipenses testifica de Cristo em cada um dos seus capítulos. A carta tem 4 capítulos, portanto são 4 testemunhos de Cristo, testemunhos ligados à nossa experiência com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, é o texto-chave do capítulo 1. Vamos ouvir a leitura. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cristo, nossa vida. Paulo confessou de maneira categórica: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Veja bem, ele diz: para mim o viver é Cristo. O meu viver não é meu viver, não sou eu vivendo. Ele está aqui confessando o viver de Cristo nele. E aqui está toda a nossa vitória, irmãos. O viver que Paulo se refere é o viver de Cristo em Paulo. É o mesmo que dizer, quando Paulo disse: para mim o viver é Cristo, é o mesmo que dizer e confessar: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo está confessando o viver de Cristo nele. Paulo, irmãos, não está colocando como que se fosse uma meta a ser atingida por ele. Quando ele diz: para mim o viver é Cristo, ele não está colocando um alvo, como muita gente pensa. Ele não está colocando uma meta para ser atingida por ele aqui na terra. Nada disso. Ele confessa o viver que ele já experimenta, porque ele disse: para mim o viver é. Ele não disse será. É uma coisa que ele já estava experimentando, o viver
de Cristo nele, né? Mas temos que prestar atenção em uma coisa muito importante. Cristo só pode viver em mim, eu só posso experimentar o viver de Cristo em mim e através de mim depois que eu morri com Ele na cruz. Se não morrer com Cristo, não existe viver de Cristo coisa nenhuma. Pode existir de boca, né? De conversa. É preciso morrer. Colossenses capítulo 3, o versículo 3 e 4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui está toda a história da nossa salvação, da nossa experiência com Deus. Aqui está tudo resumido. Porque já estáis mortos. Então, no versículo 3, Paulo diz: porque já estáis mortos. E no verso 4, Cristo é a nossa vida. Porque estáis mortos, Cristo é a nossa vida. Primeiro a morte, depois a vida. Primeiro eu morro, depois Cristo entra em mim para viver. Porque aqui diz: porque estáis mortos. Cristo é a nossa vida. Então, irmãos, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e agora Cristo é a nossa vida. Aqui está toda a revelação de Deus para nós. O texto nos diz que Cristo é a nossa vida. A palavra nos revela que Cristo, ao morrer, nos levou a morrer com Ele. Para quê? Por que que Cristo me levou a morrer com Ele? Porque Ele precisava extrair a minha vida. Ele precisava tirar a minha vida. E só tem um jeito de tirar a vida de uma pessoa. Só tem um jeito: matando a pessoa. Quando você mata a pessoa, você tira a vida dela. Então, irmãos, Jesus nos levou a morrer com Ele para tirar a nossa vida, porque o que impede Cristo ser a nossa vida é a nossa. Então Ele tirou a nossa vida pecaminosa na cruz, e na ressurreição Ele se tornou a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Ou a minha vida é Cristo. Por que que é importante? Eu não sei se você está percebendo a diferença, porque o pessoal costuma dizer: eu tenho vida eterna, eu tenho a vida eterna, como que se Deus tirasse a vida dele e desse para você, né, a vida dele. Não é assim. Se Deus me deu a vida dele, apenas me deu a vida dele, está tudo danado, porque eu fiquei sem a comunhão, fiquei sem Ele, porque eu preciso é da pessoa dele para mim ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Por isso, Ele é a minha vida. A minha vida é uma pessoa, a tua vida é uma pessoa. Então você pode ter relação, comunhão com a pessoa de Jesus Cristo em você. Então, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi o que Paulo confessou: para mim o viver é Cristo, para mim a vida é Cristo. Irmãos, Paulo está confessando o viver de Cristo nele. Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo. Não se trata
de um condomínio, mas de um domínio absoluto da vida de Cristo em nós, do viver de Cristo em nós. Você confessa? Cristo é o meu viver? Você confessa isso para Deus? Você experimenta? Cristo é o meu viver? De coração, de verdade? Irmãos, como que eu sei que Cristo é o meu viver? Porque não basta só dizer, Cristo é o meu viver, Cristo vive em mim. Quando eu digo Cristo é o meu viver, Cristo vive em mim, isso atinge toda a minha experiência, a minha existência, atinge tudo que eu faço, e determina todas as minhas ações e reações neste mundo. Quando Cristo é a nossa vida, irmãos, isso determina tremendamente como reagiremos às circunstâncias. Você sabe que as circunstâncias evidenciam se Cristo é mesmo a tua vida, se Cristo vive mesmo em nós. As circunstâncias, as coisas que acontecem. Tem muita gente, irmãos, que se adequa conforme as circunstâncias. Fica contente se forem circunstâncias boas e fica triste se forem circunstâncias ruins, desagradáveis. Mas quando Cristo é a nossa vida, passamos por circunstâncias, mas não vivemos debaixo delas, lambendo as feridas, porque Cristo em nós nos capacita a viver acima delas, viu? Uma nova criatura não fica se lambendo, viu? Resmungando, se lamentando, porque Cristo é a sua vida. Quando Paulo confessou, para mim o viver é Cristo, muita coisa negativa, ruim estava acontecendo com Paulo, muita coisa. Vejamos aí Filipenses 1, versos 13 e 14. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Você viu? Onde Paulo estava quando ele bradou: para mim o viver é Cristo, Cristo vive em mim. Onde? Segundo o texto, ele estava na cadeia, na prisão. Alguém acha que era uma espécie de prisão domiciliar, vigiado por guardas. De qualquer forma, era uma prisão. E ele corria, sim, risco de vida, tanto de ser executado pelas autoridades romanas, como também de saúde. Ele estava muito doente, já estava velho. O momento de Paulo era um momento difícil, crítico, mas como que Paulo encarou tudo isso que estava acontecendo com ele? Como que ele encarou? Então, no versículo 12 de Filipenses 1, veja bem como que Paulo encarou a situação que estava acontecendo com ele.
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E o verso 18. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ele estava na prisão, muita coisa ruim estava acontecendo, os irmãos estavam preocupados com ele, então ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que essas coisas ruins que estão acontecendo comigo, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E depois ele diz algo aqui que só mesmo nova criatura em Cristo Jesus pode dizer: me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Irmãos, quando Cristo é a nossa vida, quando Cristo vive em nós, nós temos vitória sobre a amargura. Aqui está algo terrível, irmãos. Quanta gente presa à amargura, ao desgosto, ao ressentimento, por causa da circunstância que acontece no contexto dela. A amargura ocorre porque a pessoa não aceita o que está acontecendo com ela, não aceita o sofrimento, não aceita. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: não precisamos gostar das circunstâncias ruins. Eu não gosto de circunstância desagradável que acontece comigo, lógico, não precisamos gostar, mas quando Cristo é a nossa vida, nós temos sim condições de dizer aleluia, louvado seja o Senhor. Se Cristo não for a nossa vida, jamais conseguiremos dizer isto de maneira autêntica. Podemos dizer da boca para fora, mas de coração, de maneira autêntica, não podemos dizer, se Cristo não for a nossa vida. Irmãos, as circunstâncias podem deixar um regenerado meio acabrunhado. Pode. Então não fique preocupado não se você ficar meio acabrunhado de vez ou outra, por um instante, mas não amargurado. Eu, quando fico meio acabrunhado, eu sei que a amargura vem atrás. Quando você fica meio agoniado, meio acabrunhado, você pode ter certeza que a amargura está chegando também, Então, quando eu fico assim, no mesmo instante eu já vou dizendo logo: olá, amargura, eu tenho uma coisa para te apresentar. Cristo em mim. A amargura cai fora, o diabo cai fora, o maligno some, desaparece, porque com Cristo ninguém pode, e Ele é a minha vida. Precisamos de gente que confesse de coração: para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Você confessa de coração o viver é Cristo? Ou quando a circunstância bate na sua porta, você já começa a mostrar que você não é nada? Então, irmãos, precisamos de uma experiência autêntica. A experiência de confessar: para mim o viver é Cristo. Paulo estava preso, velho, momento crítico da sua vida,
tudo dando errado para Paulo, tudo. Mas Paulo não esboça nenhum sinal de amargura, nenhum sinal de descontentamento, nenhum sinal de murmuração, jamais. Pelo contrário, ele diz: eu me alegro e vou continuar me alegrando, né? Os irmãos estavam angustiados por ele, porque os irmãos sabiam que ele corria risco de vida. E Paulo quer acalmar o coração dos irmãos. Então Paulo faz uma coisa maravilhosa, irmãos. Paulo começa mostrando para os irmãos a soberania providencial de Deus. Ele diz: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram por consentimento de Deus e aconteceram para maior proveito do Evangelho, não é? Então, quando acontece alguma coisa desagradável ou agradável, tanto faz, comigo, a primeira coisa que eu faço, irmãos, é olhar para a soberania de Deus, deixar o assunto por conta dele e louvá-lo. Paulo diz que a sua situação contribuiu para maior progresso do Evangelho. Então, irmãos, como é gostoso descansar na soberania providencial de Deus. É bom demais. Mas antes é preciso experimentar o seguinte: para mim o viver não é religião. Para mim o viver não é o meu conhecimento, a minha opinião, a minha tradição, o que eu conheço. Para mim o viver é Cristo, né? Nós precisamos conhecer. Depois, no capítulo 2, Paulo apresenta aos filipenses o grande ver da vitória de Cristo e nossa vitória juntamente com Cristo. Vamos ouvir aí a leitura dos versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isto, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vê, podemos vislumbrar aqui o grande ver da vitória de Cristo. Diz aí: sendo em forma de Deus, se desprendeu e veio a ser homem na terra. Como homem, baixou mais e veio ser servo. Depois baixou mais e veio ser um morto na cruz. E finalmente veio para uma sepultura. Irmãos, essa foi a sua humilhação. Por que ele precisou descer até a cruz? Por quê? Porque ele precisava nos crucificar com ele para o pecado. Ali na cruz, irmãos, ele nos encontrou e nos salvou. Você sabia que quando Jesus chegou a este mundo, ele não nos encontrou? Ele nos encontrou quando ele chegou à cruz,
Na cruz, Ele nos identificou nele e nos crucificou com Ele. Na cruz, Ele venceu o mundo, o pecado, o diabo, a morte e eu é o maior inimigo que Ele venceu lá na cruz. Irmãos, nada do pecador ultrapassou a cruz. Nada da velha criatura ultrapassou a cruz. Ficou tudo ali. Ali ficou o velho Adão, o velho homem. Ficou ali, tudo ficou na cruz, né? Nada pode ultrapassar a cruz. O meu lugar neste mundo, eu sei onde é. O meu lugar é na cruz com Cristo, né? É na cruz com Cristo onde nós morremos. E quando morremos, abre-se um espaço dentro de nós para Cristo entrar e viver a sua vida. Irmãos, Ele me crucificou com Ele. Ele me crucificou com Ele a fim de viver em mim, para que eu pudesse ter o mesmo desprendimento que houve também nele. Tende em vós a mesma disposição de Jesus. Mas eu só posso ter a mesma disposição de Jesus se Ele mesmo estiver em mim, viu? Então, sua humilhação é descendo até a cruz, até a sepultura. Ele desceu até a zero, e não tendo mais para onde descer, Ele parou, né? Então aí Deus, o Pai, começa a sua outra jornada, começa a sua exaltação, né? Primeiro, o Pai, conforme o texto mostrou, o ressuscitou com todo o poder no céu e na terra. Depois o ascendeu, o levou para o céu e o exaltou soberanamente, acima de tudo, né? O texto diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É o versículo 9 de Filipenses 2. E ainda Efésios 4, verso de 9 a 10, eu vou ler aqui. Ora, isto Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Você vê, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele era Deus, irmãos, mas não tinha essa experiência de exaltação, ou de sair dos lugares baixos da terra e subir acima de todos os céus para cumprir ou encher todas as coisas. Ele não tinha. Então você vê que Ele está acima de tudo. Então eu pergunto: haverá algum potencial capaz de vencê-lo? Você acha que tem alguma coisa capaz de vencer Jesus? Será que as forças do inferno estão tranquilas? Lógico que não. Sua exaltação, você viu aqui, é singular e incomparável, irmãos. Os 3 mundos vão se dobrar diante dele: os céus, a terra e o inferno. Com júbilo e gratidão se dobrarão diante de Jesus os que foram salvos por Ele. Já o fazemos. Com pavor, tristeza e remorso cairão de joelhos os que orgulhosamente o rejeitaram. Até o inferno
terá que reconhecê-lo. Depois, no capítulo 3, Paulo continua mostrando a suficiência de Cristo, a importância de Cristo para nós, e ele vai mostrar Cristo como nosso alvo, não é? Filipenses 3, versos 12 a 14. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz algo radical aqui. Uma coisa faço. Foi o que ele falou. Uma coisa faço. Quero que você pense sobre isso, sobre o que Paulo disse. Uma coisa faço. Paulo conhecia todas as nuances da teologia, irmãos. Ele conhecia as questões mais difíceis. O seu conhecimento era imenso, mas Paulo reduz sua vida inteira em uma coisa só. Isso nos choca. Você reduzir a sua vida inteira em uma coisa só é chocante. O mundo, ele tem diversidade, ele não quer se concentrar em uma coisa só. Quem se concentra em algo só é alguém atrasado, né? Sem condições, sem dimensões aí, né? Mas Paulo reduz a sua vida toda em uma coisa só, sua vida inteira. A igreja gravita em torno de uma coisa só. Irmãos, direcionar toda a nossa atenção a uma única coisa é algo radical. Focar toda a nossa atenção de vida numa coisa só, tem que ser uma coisa muito importante. Que coisa é essa? É Cristo, irmãos. É a pessoa bendita de Cristo, Cristo em nós. Paulo diz, o que ele disse aí, que vocês ouviram na leitura, é mais ou menos o seguinte: estou perseguindo aquilo para o qual Deus me alcançou. O alvo da minha vida é o alvo que Deus tinha em mente quando Ele veio atrás de mim. O meu alvo é o alvo que Deus tem para mim quando Ele me salvou. E esse alvo é Cristo, e Cristo em mim. Então ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. É o versículo 13, né? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, mas uma coisa faço. Por que Paulo disse que ele não era ainda tudo o que deveria ser? Sabe por quê, irmãos? Porque não sou ainda tudo o que deveria ser? Porque a vida de Cristo é crescente, é dinâmica, ela é aumentativa, irmãos. Cada dia ela é mais em mim, viu? Cada dia Jesus Cristo é mais vida em mim, né? E é atrás disso que Paulo ia, e é atrás disso que eu vou apenas. Quando Paulo escreveu isso, é importante. Quando Paulo disse uma coisa só faço, quando ele escreveu isso, ele talvez a idade dele fosse 60 anos.
talvez. Já havia passado uns 25 anos depois da sua experiência no caminho de Damasco, quando o Senhor se manifestou a ele, jogou por terra e aconteceu tudo aquilo que você sabe. Aquilo ali era o que estava acontecendo por fora, mas o que estava acontecendo dentro de Paulo era uma revolução muito grande, uma mudança. O que aconteceu com o apóstolo Paulo foi algo tão grande, tão imenso, que quando ele quis dizer o que aconteceu com ele, ele disse assim: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o testemunho dele, que é também o nosso. E depois de 25 anos, ele diz assim: eu ainda estou perseguindo isso, eu estou ainda correndo atrás disso, eu quero isso para mim e nada mais, né? Então toda a nossa vida, irmãos, ela vai ser determinada por uma coisa só, Cristo e nada mais. Esse é o alvo de Deus para você, é o alvo de Deus para mim. Se é o alvo de Deus para mim, é também o meu alvo. Então veja, Paulo estava concentrando tudo em Cristo, somente Cristo, né? E finalmente, no capítulo 4, eu estou pegando só os textos chaves, né? Depois você estuda Filipenses que você vai ver, viu, irmãos? Você precisa sacudir aí. Se for preguiça, sacuda a preguiça, estude a palavra de Deus. E depois que você estudar Filipenses durante a semana, domingo que vem você vai dizer aqui: mas irmão, você foi tão raso, hein? Porque a coisa é muito grande, é muito profunda. E então, no capítulo 4, Paulo mostra Cristo como a nossa suficiência. 4, versículo 13 e 19. Vamos ouvir aí os dois versículos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você viu? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu gosto da palavra fortalece. É um fortalecer em Cristo. Em Cristo significa nele, ele em mim. Uma interação profunda, uma identificação profunda com o Senhor. Então, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, existe aqui uma fonte, um poder que está me fortalecendo. A palavra fortalece, que resulta de estar em Cristo, tem um sentido de infundir. Infundir é o sentido da palavra fortalecer, fortalece. O que é infundir? Pôr num líquido uma substância para que nele se dissolvam os princípios solúveis da substância, né? Mais ou menos assim: infundir chá na água fervente. A água vai ficar com as propriedades da erva, né? Com a cor da erva, com o cheiro da erva, com o gosto da erva. Ou então você pega chá de saquinho, infunde ou penetra ou mergulha numa xícara com água fervendo, e a água torna-se colorida, não é? Ao receber a força da erva, ela ganha o sabor e o cheiro da erva. A água
recebeu a propriedade da erva, a essência da erva. Você vê o que Cristo está nos dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: Cristo infunde a vida dele em nós, ele mesmo se infunde em nós. Há uma infusão de sua vida em mim, dele mesmo em mim. A vida de Cristo é infundida dentro de nós para produzir em nós o que ele é, irmãos. Vai produzir em nós tudo aquilo que ele é, assim como você percebeu na experiência de fazer chá. Só que você teve que pôr a água no fogo, e a erva teve que se submeter ao calor da água para se transformar naquele chá gostoso. Assim nós também precisamos morrer para que a nossa vida seja extraída, para Cristo infundir a vida dele em nós, para que a propriedade de Cristo seja infundida em nós, né? Vamos ficar como ele é, porque o propósito é esse: Cristo vivendo em nós tudo o que ele é. Por isso que Paulo disse: para mim o viver é Cristo, o viver é Cristo, né? A operação da vida de Cristo em nós é espontânea, irmãos, não exige esforço nenhum da nossa parte. É Cristo que manifesta a sua vida em nós. A vida de Cristo é espontânea, basta crer e ela vai se tornar uma expressão espontânea de vida dentro de nós, que vai se manifestar, né? Então, irmãos, eu digo o seguinte, que a história espiritual de cada regenerado poderia ser escrita em duas frases, né? Eu em ti e tu em mim. Na consideração de Deus, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Cristianismo verdadeiro é morrer com Cristo, para Cristo viver em nós a vida dele e tudo que ele é, né? Cristo é o suprimento para todas as necessidades espirituais que temos. Diz que ele supre cada necessidade nossa. Ele é o suprimento para cada necessidade nossa. Você precisa de paz? A palavra diz: ele é a nossa paz. Você precisa de descanso? Ele é o nosso descanso. Você precisa de amar? Ele é o amor em nós. Você precisa de sabedoria? Ele é a sabedoria de Deus. Você precisa de poder? Ele é o poder de Deus em nós. Você precisa de mansidão? Cristo manifesta a sua mansidão. Você precisa de humildade? Ele disse que é humilde de coração. Cristo é tudo. Exatamente. Então, por isso que nós só precisamos dele e nada mais. Então, irmãos, que Deus nos dê a graça para conhecermos e continuar conhecendo a total suficiência que há em Cristo em nós. Que há em Cristo em nós. Que Deus nos dê a graça para buscarmos uma coisa só: Cristo somente. Eu quero novidades. Vá atrás, corra atrás das novidades, porque a minha novidade é uma só: Cristo. A coisa nova é Cristo vivendo em mim. Irmãos, nenhuma religião vai oferecer para você a vida de Cristo, Cristo vivendo em você. Nenhuma. Nem o cristianismo, viu? Nem essa religião de crentalha, de nada, viu?
só o Evangelho, só Cristo mesmo. Por isso que é uma coisa só, Cristo somente. Amém?